você quer fechar contratos maiores, com clientes maiores no seu estúdio, você precisa parar de depender do que aparece e começar a criar suas próprias oportunidades. Aqui no meu estúdio, eu tenho uma estratégia que me permite fechar contratos acima de 100k todos os meses. Nesse vídeo, eu vou te mostrar exatamente o passo a passo para você captar grandes clientes e fechar contratos de alto valor aí no seu estúdio de arquivista. Então, se esse tema te interessa, já se inscreve aqui no canal, já deixa seu like nesse vídeo, porque com certeza o que eu vou te mostrar hoje pode mudar o rumo do seu estúdio. E se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu me chamo Robson Calassa, sou fundador do Business do Render e eu ajudo donos de estúdios de arquivistas a terem operações mais lucrativas e que vendem todos os meses. Então, se você quer transformar o seu estúdio numa máquina de vendas que vende grandes contratos, esse canal é feito para você. Então já se inscreve, já deixa seu like nesse vídeo para que você não perca nenhum conteúdo aqui do canal. A maioria dos estúdios depende do que aparece, de indicação e até de sorte para fechar novos contratos. Isso faz com que eles não tenham previsibilidade. Também faz com que eles demorem para chegar nos clientes de alto valor, clientes que fecham grandes contratos. A única maneira de você escalar com mais previsibilidade é você captando clientes de forma ativa. Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o que eu faço para captar grandes clientes e fechar contratos acima de 100 mil reais, para não precisar depender de sorte e nem de indicação. Então, vamos para o vídeo. Então vamos lá, eu separei aqui a estratégia de captação de clientes que eu utilizo em 6 passos para que você possa aplicar também aí no teu estúdio. Tá? A primeira parte, para que a gente possa começar, é o passo 1, como que a gente começa a nossa captação de clientes de grande porte. Tá? A primeira coisa que você precisa ter clareza para captar clientes de grande porte é quem são esses clientes. Tudo começa nesse entendimento. Não tem como você captar clientes que vão fechar grandes contratos, clientes de grande porte, não tem como você captar eles, não tem como você procurá-los, não tem como você encontrá-los se você não sabe quem são. Então a primeira parte, o primeiro passo é você entender com clareza quem é esse cliente que você está procurando, qual é o porte desse cliente, quem são os decisores desse cliente, quais são as características desse cliente. O primeiro ponto aqui, o porte, tá? É importante você entender, no meu caso aqui são construtoras, eu trabalho com construtoras de grande porte. Tá? O que define o porte de uma construtora? Basicamente, o número de lançamentos por ano, o porte desses projetos, o VGV, o valor geral de vendas. Então, se vender todos os apartamentos do prédio, qual que é o valor geral que esse empreendimento gera? E o ticket médio que esse cliente contrata de um estúdio de render. Então, o que eu procuro nos clientes que eu estou buscando, que eu fecho contratos acima de 100k? São clientes que fecham aí, que lançam pelo menos 3 a 4 empreendimentos por ano. São clientes que têm projetos de grande porte, mas não são altíssimo padrão. São clientes que têm um VGV de 30, 50, 100 milhões de reais e que contratam um ticket médio de 80 mil reais de estúdios de render. Esse é o porte das construtoras que eu estou buscando para fechar os contratos. Agora, dentro dessas construtoras, o próximo ponto é você entender quem são os decisores. Tá? Apesar da captação, da prospecção de clientes ser entre duas empresas, então é o teu estúdio prospectando uma construtora, no fim das contas essa prospecção é entre duas pessoas. É você como representante do teu estúdio prospectando uma pessoa como representante da construtora. Então a prospecção é de pessoa para pessoa. E quando a gente fala de captação de clientes, a gente precisa entender essa dinâmica. Com quem a gente precisa falar, que é quem decide pela contratação do nosso trabalho dentro desse cliente. Quem é o decisor? Geralmente, construtoras um pouco menores vai ser o próprio dono, em construtoras maiores vai ser o gerente de projetos ou geralmente o gerente de marketing. Essas são as pessoas decisoras que eu procuro dentro dessas construtoras. Mas além do decisor, algumas vezes quando você não consegue chegar no decisor, você pode falar com um influenciador, que é uma pessoa diretamente conectada ali com o decisor, mas que ela não é quem toma a decisão, mas ela influencia na decisão e ela pode ser para você uma ponte de contato. Então, quem geralmente é o influenciador nessas construtoras? Ou o arquiteto, ou é um analista ali de projeto, alguém que é um suporte para o gerente de projetos ou para o gerente de marketing. Tá? Então, você precisa entender essa dinâmica. Quem são as pessoas com quem você vai conversar? Quem são as pessoas que você tem que encontrar? A próxima característica que você tem que entender dos clientes são exatamente as características desses clientes. Quais características você precisa entender, né? Para você identificar esse cliente quando você olhar para ele. Quando você vê ele, quando você encontrar, você precisa identificá-lo. Por isso é importante você entender as características. Nível de consciência. Uma construtora de grande porte geralmente tem um alto nível de consciência. Significa que ela já sabe a importância de ter um render, ela já contrata render, ela já tem outros fornecedores, ela já tem uma expectativa
alta sobre a entrega desse trabalho. Então, a expectativa desse cliente, a expectativa dele já é ter um trabalho de qualidade, já é ter um trabalho dentro do prazo, com um cronograma. Então, esse cliente tem um nível de consciência alto, ele já contratou o render, ele sabe a importância do render, por isso ele está disposto a investir mais no render. Quais são as dores do cliente que você vai abordar? Quais são as dores de uma consultora de grande porte? Trabalhar com estúdios que possam passar confiança, que ela possa ter garantia de que vai ter trabalho no prazo, que vai ter uma qualidade ali comercial minimamente viável. Que mais dores esse cara tem? Dor de não acabar dentro do prazo, dor de ter uma qualidade que fique dentro do que ele precisa, que consiga atualizar com velocidade, ser assertivo. São algumas dores que esse cliente pode ter. Objetivos de vender ainda na planta, com velocidade, cumprir cronograma, as datas de lançamento, chegar no melhor produto. Então, algumas características desse cliente. Para que você identifique o cliente, você precisa conhecer quem é o cliente, o seu porte, mas você também precisa saber as características desse cliente. Entender as características desse cliente vai ajudar você a vender para esse cliente. Então, você tem que conhecer as características do cliente, estudar o cliente que você vai procurar. Você vai ter que ir atrás de informações sobre esse cliente, você vai conversar com clientes, você vai ao mercado, isso vai te trazer informações sobre as dores, expectativas e objetivos desses clientes. É assim que você vai descobrir. O que mais que você precisa fazer, então, aqui no passo 1? Você também precisa, agora que você já sabe quem é o cliente que você está procurando, você precisa agora alinhar o seu estúdio com esse cliente. Exatamente. A captação de clientes não é uma coisa apenas que você vai até o cliente. Não basta você ir até o cliente. Você tem que ir até o cliente e a hora que o cliente olhar para você, o cliente tem que perceber que o seu estúdio foi feito para ele, que o seu estúdio está preparado para atender ele. Então não basta você sair abordando clientes só porque você sabe quem é o cliente. Você precisa estar preparado para quando você abordar aquele cliente e ele olhar para você, ele perceber que você é um estúdio que realmente pode atendê-lo. E o que vai influenciar isso? Aqui, por exemplo, a forma como você comunica o teu estúdio. Se você vai atender construtoras de grande porte, o seu estúdio precisa falar na linguagem de uma construtora de grande porte. Uma construtora de grande porte tem um nível de consciência alto. Ela já contratou outros fornecedores, ela sabe o que ela precisa, ela tem ideia do tempo médio que leva para executar esse trabalho, ela tem ideia da qualidade que ela espera, ela sabe com clareza onde ela quer chegar. Então, não vai adiantar você falar com uma construtora maior na mesma linguagem que você fala com uma construtora pequena, explicando a importância de um render. Isso é falar na linguagem do cliente. Isso é você estar alinhado com o cliente que você está prospectando, que você está abordando. Mas não só isso, os serviços que você presta precisam estar alinhados com esse cliente que você está procurando. Então, os serviços que uma construtora pequena contrata, como estudos de fachada, às vezes composição ilustrativa de interiores, não são os mesmos que uma construtora de grande porte contrata. Uma construtora de grande porte está habituada a contratar, por exemplo, filmes completos que envolvem roteiro, edição de vídeo, vários detalhes. São serviços que esse tipo de construtora contrata. Você tem que estar preparado para atender a realidade desse cliente. Não basta você abordá-lo, você tem que estar preparado, porque senão você não é competitivo nesse mercado. Próximo ponto, a sua precificação também tem que estar ajustada. Para você fechar um contrato de 100.000, você tem que saber o que encaixa dentro desse ticket médio, o que esse cliente está acostumado a contratar num contrato de R$100.000. É um pacote completo de um empreendimento. Isso envolve um pacote de imagens, um filme, um tour interativo 360, plantas humanizadas, tudo isso envolve nesse contrato de R$100.000. Você tem que saber fazer a sua precificação ajustada com o perfil de cliente que você vai captar, que você vai procurar. Se você vai procurar clientes desse porte, você tem que saber fazer essa conta ser interessante para você ser competitivo. Você não pode ser nem barato demais, nem excessivamente fora do padrão, especialmente se você está começando a captar esses clientes. Você pode cobrar o valor que você quiser, teoricamente, desde que você consiga sustentar e defender esse valor com os seus diferenciais. É os seus diferenciais, o seu posicionamento que vai defender o seu preço. Além da precificação, o que mais? Os seus diferenciais. Aqui a gente entra nesse ponto. Quanto maior os clientes que você for procurar,
prospectar, captar. Mais importante é que o seu diferencial não seja apenas a qualidade do render. Uma construtora de grande porte não está procurando apenas um render excelente. Isso é o mínimo. Você precisa mostrar para ela que você tem estrutura, que você tem processo, que você tem diferenciais para cumprir cronogramas, que ela não vai esquentar a cabeça com você, que você vai dar conta de fazer o que você está propondo. A sua marca, o que você transmite, isso tudo vai influenciar nessa venda. O que é o primeiro passo? É você entender quem é o cliente que você precisa captar, quem é esse cliente de grande porte que você está procurando, e você alinhar o seu estúdio com esse cliente. O seu estúdio tem que parecer ter sido feito para esse perfil de cliente. Isso envolve, aqui na sua comunicação também, falar na linguagem do cliente, mas envolve o seu posicionamento, o seu portfólio, os seus cases, tudo isso precisa estar alinhado com o cliente que você quer captar, porque é isso que vai fazer, ao você abordá-lo, que ele perceba que você faz sentido para ele. Esse pequeno detalhe aqui já faz uma imensa diferença. Vamos agora aqui então para o passo número 2. Tá? Uma vez que você já identificou quem é o perfil de cliente que você está procurando, você já alinhou o seu estúdio para parecer interessante para esse cliente, agora o nosso próximo passo é construir listas desses clientes, ou seja, literalmente procurar aonde tem clientes nesse perfil para que a gente possa abordá-los, captá-los, prospectá-los. Tá? Como que a gente vai fazer para então captar esses clientes? Utilizando algumas ferramentas. Para procurar construtoras, as principais ferramentas que eu utilizo são o LinkedIn, o LinkedIn Sales Navigator, o próprio Google. Você também pode encontrar potenciais clientes no Instagram, através de associações. Tá? Então, pouca gente procura por aqui. Então, se você procura arquitetos, você pode procurar aqui dentro do site da Asbeia, tem aqui a Abrainc, que é a Associação Brasileira de Incorporadoras, e tem o Sinduscom, que são da indústria da construção civil, que também tem lá muitas construtoras. Tá? Além disso, também utilizo, e você também pode utilizar algumas ferramentas pagas que te dão algumas informações, te dão dados. Tá? Temos aqui, por exemplo, o Snovio e o Apollo, que são ferramentas que você pode buscar contatos ali pelas características. Dentro do LinkedIn Sales Navigator, são excelentes canais para você prospectar clientes de grande porte, porque lá dentro do LinkedIn você encontra os executivos e gerente de marketing, gerente de projetos, geralmente são pessoas, são executivos que estão dentro do LinkedIn, que é uma plataforma para procurar empregos, para fazer negócios. Então essas pessoas geralmente estão cadastradas no LinkedIn, e no LinkedIn você pode procurar exatamente pelo decisor, que você vai procurar lá pelo gerente de projetos de construtoras, e vai aparecer algumas pessoas lá que são gerentes de projetos de construtoras. O Sales Navigator é uma ferramenta do LinkedIn que permite você fazer as buscas, mas de uma maneira mais detalhada, ele permite você ter mais filtros para você encontrar esses clientes. Tá? Então é uma ferramenta paga dentro do LinkedIn, mas gratuitamente você já consegue fazer buscas dentro do LinkedIn para encontrar essas pessoas. Então, além da gente encontrar a construtora, o cliente com o perfil correto, nós temos que encontrar quem é o decisor. Então, como você já entendeu ali no passo anterior, além de você saber que você está procurando aquela construtora, você tem que saber quem é a pessoa que decide lá dentro, geralmente gerente de projetos ou o gerente de incorporação. Então você precisa procurar esse cara dentro do LinkedIn para saber quem é essa pessoa. É o João, é a Maria, é o Marcelo. Você precisa de identificar essa pessoa. Além disso, você precisa ir além e encontrar dados dessas pessoas. Pelo próprio LinkedIn, você já vai conseguir abordar essas pessoas, porque o LinkedIn permite que você adicione, mande mensagem, então é uma maneira de você abordar esses clientes. Mas você também pode abordar esses clientes por outros canais, por e-mail, por exemplo, por telefone, e para você conseguir e-mail, você pode utilizar aqui as ferramentas Snovio e Apollo, que eles vão permitir que você, a partir do contato da pessoa, a partir do nome, a partir do LinkedIn dela, você capte o e-mail dessa pessoa através dessas ferramentas. Então você pode utilizar essas ferramentas para captar esses dados. Como eu disse, você precisa prospectar e captar as pessoas e não a empresa. Não vai adiantar você abordar a empresa, você precisa abordar a pessoa, o decisor, o influenciador. Então essas ferramentas servem para ajudar você a identificar os contatos, os dados da pessoa que decide. Você não vai falar com o contato @construtora. Você vai falar com o João, que é o gerente de projetos, o gerente de marketing, o gerente de incorporação da construtora tal.
É isso que você tem que fazer, beleza? Passamos aqui então pelo passo 2 e antes da gente avançar, eu já quero entender, você está curtindo, está fazendo sentido para você? Então já deixa seu like nesse vídeo para que a gente possa alcançar mais pessoas. E antes da gente avançar, eu já quero saber aqui, ó, você hoje faz algum tipo de ação de prospecção aí no teu estúdio? Você aborda, você faz alguma captação ativa no teu estúdio? Comenta aqui que eu quero saber se está fazendo sentido para você, se você fazia alguma dessas coisas, se você tem clareza dessas coisas que eu estou explicando para você aqui agora. Beleza? Vamos lá. Próximo passo, passo número 3. Agora que a gente já entendeu quem é o cliente que estamos procurando, já alinhamos o nosso estúdio para ser interessante para esse cliente, já criamos listas desses clientes com os dados dos decisores para poder captá-los, agora a gente precisa entender por onde a gente vai abordar esses clientes. Existem muitos canais por onde a gente pode fazer abordagem para prospectar clientes, tá? Dentro desses canais, tá? Dentro dos canais, existem muitas opções. Essas aqui são as principais, tá? LinkedIn, e-mail, telefone, Instagram, WhatsApp. O que eu recomendo, o que eu utilizo para construtoras de grande porte? Eu utilizo LinkedIn, e-mail e telefone. Esses três principais canais de contato. Eu coloquei outros aqui porque existem essas possibilidades. Por que eu utilizo esses 3 principais canais? Porque são os melhores para esse perfil de clientes validados, que eu já apliquei isso na prática. Tá? Então, LinkedIn, a pessoa está lá, você vai encontrar, você pode abordar direto por LinkedIn. E-mail, você consegue captar o e-mail pelas ferramentas de captação. Telefone, você vai ligar no telefone comercial da construtora e não no telefone pessoal da pessoa. Então, é o telefone da construtora, geralmente vai ter no próprio site da construtora. Por que eu não utilizo o Instagram e o WhatsApp para construtoras de grande porte? Tá? O Instagram, geralmente, de construtoras, não é gerenciado pela própria construtora. Então, a construtora geralmente contrata uma agência. Você vai olhar lá o Instagram da construtora e não vai estar sendo gerido aquele Instagram pelo gerente de marketing, muito menos pelo gerente de projetos. Então, você vai abordar ali, você não vai estar falando com o decisor e nem com o influenciador. Então, é um canal que não tem muita efetividade para construtoras. Se você trabalha com arquitetos, quer prospectar arquitetos, vai funcionar muito melhor o Instagram. Tá? O WhatsApp eu também não utilizo, porque o WhatsApp é um contato pessoal e geralmente a abordagem por telefone começa pelo contato comercial. Se a partir do momento que você começou a fazer as abordagens, a pessoa te passou o WhatsApp dela, aí beleza, é outra coisa. Aí você pode manter um contato ali pelo WhatsApp. Como estamos falando aqui com contatos de níveis elevados, né, na hierarquia organizacional das construtoras, então são gerentes, são diretores, essas pessoas podem entender mal se você prospectar por WhatsApp, pode parecer invasivo. Então eu utilizo o WhatsApp apenas se for uma indicação de alguém. Se eu abordei um influenciador, o influenciador falou, olha, fala com tal pessoa nesse WhatsApp. Aí sim eu utilizo o WhatsApp, mas geralmente eu não utilizo o WhatsApp. 99% dos casos não cai no WhatsApp. Os principais canais que eu utilizo, LinkedIn, e-mail, telefone. Mas se você está abordando arquitetos, outro perfil de cliente, Instagram faz sentido, WhatsApp pode fazer sentido. Depois que você entendeu, então, os canais aqui que você vai utilizar para abordar clientes, tá? Para abordar clientes, você precisa entender o que é cadência. O que é cadência? A primeira coisa que a gente precisa levar em consideração aqui também é que quando a gente fala em prospecção, não é você fazer apenas um contato com o cliente, é você fazer uma sequência de tentativas de contato. É você utilizar mais de um canal para tentar falar com essa pessoa. Por quê? Porque quanto mais canais você utilizar e quanto mais tentativas você fizer, maiores são as suas chances de conseguir um contato efetivo. Pode ser que você está abordando uma pessoa que não vê muito e-mail ou que não vê muito LinkedIn, ela está mais ali, mas você consegue falar por telefone. Se você tenta mais de um canal, as suas chances são muito maiores. E como que você define quais canais vão ser melhores para você? Um fator que eu sempre levo em consideração quando você vai pensar a cadência, o que é a cadência? É a quantidade de tentativas que você vai fazer por quais canais que você vai tentar captar esse cliente. Um ponto importante é você entender o canal que você tem mais afinidade. Então, por exemplo, se você é uma pessoa muito desenvolta, desenrolada, para falar no telefone, para fazer captação por telefone, você pode dar mais ênfase no telefone. Agora, se telefone é um bicho de 7 cabeças para você, você tem muito medo de mexer com ele, é melhor você não utilizar o telefone. Talvez seja melhor você focar em outros canais, e-mail, LinkedIn, que são canais em que você não está ali diretamente numa ligação. O que mais que é interessante você levar em consideração para você definir a tua cadência?
quem é o cliente. Então, no meu caso, que são construtoras de grande porte, eu utilizo LinkedIn, e-mail, telefone, como eu falei para você. Mas no seu caso, dependendo do cliente que você for procurar, é importante você entender se os canais que você vai usar fazem sentido para esse cliente. E isso vai definir qual canal você vai colocar mais energia. Número de tentativas. O número de tentativas é importante que você leve em consideração que quanto mais você tentar, mais chances você tem de conseguir esse contato. Tá? Eu recomendo que você tente pelo menos 4 vezes, tá? 4 vezes o contato com o cliente, se você for utilizar a captação de clientes. Então, eu coloquei um exemplo aqui, ó, de uma cadência que você pode utilizar. Uma cadência completa poderia ter aqui 11 contatos. Tá? Esses 11 contatos seriam 4 e-mails, 4 abordagens por LinkedIn, né? O que seria 4 abordagens por LinkedIn? Lá no LinkedIn você pode adicionar a pessoa, depois você pode interagir com alguma publicação dela para ela perceber que você existe e depois você pode mandar uma mensagem para ela. Então, primeiro você tem que ser adicionado para depois você poder mandar uma mensagem para a pessoa dentro do perfil. É a dinâmica do LinkedIn. Então, 4 e-mails, 4 abordagens pelo LinkedIn, 3 ligações. Tudo isso, esses 11 contatos, seria uma cadência de tentativas que você faria para tentar falar com um potencial cliente. Então, seriam 11 tentativas de contato. Não seria as 11 tentativas de contato no mesmo dia. Essa cadência teria uma duração de 14 dias. Então, no primeiro dia, você pode mandar um e-mail. No segundo dia, você adiciona a pessoa lá no LinkedIn. Ou 2 dias depois, geralmente eu recomendo 2 dias depois. No primeiro dia, você manda um e-mail. 2 dias depois, você adiciona a pessoa no LinkedIn. Interage com alguma publicação dela, que é o Social Point. Daqui mais 2 dias, você tenta uma primeira ligação. Faz uma variação de horários, então se você mandou o primeiro e-mail de manhã, você adiciona a pessoa no LinkedIn de tarde ou de manhã e de tarde você faz uma ligação, vai intercalando essas tentativas de contato. Tá? Clientes grandes, como é o meu caso aqui, construtoras, as pessoas são ocupadas. Geralmente precisa pelo menos 3 ou 4 tentativas de contato para você conseguir uma interação. Às vezes você manda um e-mail e a pessoa demora uma semana para te responder. Então, essa sequência de tentativas de contato serve para que você consiga aumentar as suas chances de efetivar o contato com a pessoa. O objetivo não é apenas mandar a mensagem, é ter uma resposta, é interagir com a pessoa. A gente já vai entrar em mais detalhes de para onde você vai levar a pessoa. Mas o objetivo é que você consiga o contato da pessoa, por isso que você vai fazer tentativas. Você não vai fazer apenas um contato, né? Então, essa é a estratégia. Você pode mandar aqui 4 e-mails, 4 tentativas no LinkedIn, mais 3 ligações ao longo de 14 dias com horários alternados. Claro, sem fim de semana, né? Você está utilizando aqui apenas horário comercial e dias de semana para você abordar essa pessoa. Isso daqui seria uma cadência ideal, uma cadência bem completa. Eu parto desse princípio aqui. Mas qual que é o mínimo que você pode fazer que já vai te dar algum resultado? Utilizar pelo menos um canal ou 2, eu recomendo no mínimo 2, que seria o ideal. Tá? Digamos aqui que você vai utilizar só e-mail e ligações e fazer pelo menos 4 tentativas de contato. 4 tentativas de contato. Então, pelo menos 2 canais e pelo menos 4 tentativas de contato. É o ideal, para que você consiga ter algum resultado. Mas eu recomendo que você faça sempre a versão mais completa, porque isso vai aumentar as suas chances de resultado. Beleza? Passou aqui da cadência, o próximo passo é o que eu chamo aqui, dentro dos canais de contato, a farm de prospecção. O que é a farm de prospecção? Quando você for abordar pessoas, entrar em contato com elas, você vai perceber que algumas pessoas que você abordar vão gostar do seu estúdio, vão se interessar pelo seu estúdio, mas essas pessoas não vão ter uma demanda nesse momento. O que vai acontecer? A tua prospecção não acaba quando a pessoa diz para você que não tem uma demanda. Se a pessoa respondeu você, é um sinal positivo. O que você precisa fazer, e é um dos pulos do gato que faz esse processo aqui funcionar, manter o relacionamento com esse cliente, porque esse cliente não tem uma demanda agora, mas ele vai ter uma demanda futuramente. No meu caso, esse cliente vai ter 3, 4 lançamentos por ano, às vezes muito mais do que isso, às vezes é 8 lançamentos, 10 lançamentos por ano. Então, eu vou entrar em contato com esse cliente novamente, próximo de quando ele tiver uma demanda. A farm de prospecção é onde você vai mandar esses contatos que você abordou, que se interessaram pelo seu estúdio, mas não tinham uma demanda naquele momento. Então, dentro da farm de prospecção, é onde vão estar as pessoas interessadas, mas que estão sem demanda. Você vai estar trabalhando o relacionamento para encontrar esse potencial cliente no momento de compra. Uma das características do nosso mercado e da prospecção do nosso mercado é exatamente isso.
Nós podemos abordar um cliente, ele pode gostar do nosso estúdio, gostar do nosso trabalho, fazer até reunião com a gente de apresentação, mas ele pode não ter uma demanda no momento. Logo, não tem como ele comprar de você. Por isso, você precisa manter o relacionamento com esse cliente para você encontrar ele no momento de compra. E por que você deve manter esse relacionamento? Porque a operação mais lucrativa desse mercado chama-se recorrência. Você tem que manter relacionamento com todas as suas bases de clientes. Quem já é teu cliente também, mas quem você está prospectando também. O teu objetivo não é vender para a construtora uma única vez, é colocar ela dentro da tua carteira de clientes e vender para ela muitas vezes. Por que isso é tão interessante? Porque depois que você vendeu uma vez para o cliente, a segunda venda é muito mais fácil. E não só a venda, a entrega. A segunda entrega é mais fácil. Você já entendeu como o cliente funciona, você já sabe do que ele gosta, você vai acabar antes e quando você acaba antes é mais lucrativo. Então, a venda é mais rápida, você entrega antes, é mais lucrativo. É um cliente mais fácil, um cliente recorrente e um cliente que acaba antes, gerando mais lucro para a tua operação. Então, o seu objetivo é manter relacionamento com os clientes que estão na farm de prospecção. Quando, pelo menos, 3 vezes por ano, você vai manter um relacionamento com esse cliente, mandar mensagem, entrar em contato, tá? Pelo menos isso. Mas o seu objetivo, ao abordar esse cliente, é entender quando ele vai ter uma demanda para que você possa agendar um próximo contato para falar com ele. Tá? Então, aqui nos canais de contato, são essas as coisas importantes do passo 3. Antes de você sair abordando o cliente, você precisa entender por qual canal você vai abordar, você precisa definir uma quantidade de tentativas que você vai utilizar para falar com esse cliente, e você vai pegar os clientes que não tiverem demanda no momento e vai colocar eles dentro de uma farm de prospecção. Beleza? Passo 3 finalizado. Vamos agora para o passo 4. E antes que eu esqueça, um recado importante: se você está curtindo essa aula, se está fazendo sentido para você, se você quer receber esse mapa mental que eu estou mostrando aqui durante essa aula, basta você fazer o seguinte: você vai tirar uma foto aí da tua tela em que você está assistindo essa aula agora, vai postar lá no Instagram, vai me marcar no Instagram, eu vou ver que você me marcou e vou te mandar diretamente no seu direct esse mapa mental aqui com tudo que eu expliquei nessa aula para você, beleza? Quarto passo, olha só. Quarto passo, a abordagem. Agora que você já definiu todos os passos anteriores, você já sabe por onde você vai falar com o cliente, você pode definir aqui como você vai abordar esse cliente, o que você vai dizer para ele, para que você consiga transformá-lo em um cliente. Tá? O que é importante você entender aqui da abordagem? Tá? A primeira coisa, as características da abordagem de prospecção e captação de cliente. Tá? Primeiro de tudo, quando a gente está captando clientes, prospectando novos clientes, isso não é ainda uma venda. Prospecção, abordagem, captação de clientes não é uma venda. Também não é uma propaganda. Você não vai entrar em contato com o cliente só para se apresentar, só para dizer quem é você, o que você faz e se colocar à disposição. Não é esse o objetivo. Outra característica é que a gente está fazendo um contato frio. O que é um contato frio? Você está abordando um cliente que não pediu o seu contato e que ainda não te conhece. Isso importa muito porque vai definir detalhes da sua abordagem. O que é então a prospecção? É o início do relacionamento que você tem com o cliente. Esse relacionamento, o seu objetivo é que ele seja longo. O seu objetivo é que o cliente conheça você, se interesse por você, compre de você, entre na sua carteira de clientes e fique 10 anos passando projetos para o seu estúdio. Então, a sua captação é o início desse relacionamento. É uma conversa inicial. Nós não estamos vendendo para o cliente pastel. Isso daqui é uma venda relacional, envolve relacionamento. Não é uma venda transacional. Um pastel é uma venda transacional. É quando o vendedor chega e fala para você, quer comprar um pastel? É R$3 o pastel. Você fala, me dá 2 pastel, R$6. 2 pastéis, né? Me dá 2 pastéis, R$6. Isso é uma venda que não é uma venda relacional. A nossa venda é relacional, ela depende de relacionamento, porque o cliente quer entender quem é você, ele vai conversar com você, o seu relacionamento vai gerar negócios. Então não é agressivo o teu processo, o processo é sutil, é um processo de conversa, é um processo relacional. A nossa prospecção, ela não é como de operadores de telemarketing, ela não é agressiva, ela é com relacionamento. O seu objetivo é iniciar uma conversa para gerar negócios que não vai ser imediato. Tá? Você não vai chegar com os 2 pés no peito do cliente querendo vender para ele. Tá? Se você fizer isso, em muitos casos, especialmente para construtoras de grande porte, que você está falando com pessoas ali de cargos elevados, você pode estressar a pessoa e ela logo de cara
ignorar você e parar de te responder, porque você parece muito um vendedor, parece muito um spam. Tá? Então é importante entender as características de uma abordagem de prospecção, de captação de clientes, antes de você começar a abordar. Não é uma venda que você vai fazer aqui, também não é uma apresentação, não é uma propaganda, é o início de um relacionamento. O que mais é importante você entender? Diferença dos canais. Os canais de abordagem, que a gente já viu ali, os canais de contato, eles têm características diferentes. Você falar com um cliente por telefone é diferente de você falar com um cliente por e-mail. Apesar de que você vai passar a mesma mensagem, você vai dizer as mesmas coisas, tem uma diferença entre você falar no telefone e você mandar um e-mail. No e-mail você vai mandar uma mensagem que não é sincronizada, então a mensagem vai, o cliente vai responder dias depois, que é diferente de você trocar uma mensagem no WhatsApp, por exemplo, ou no LinkedIn, que é um chat, você manda, a pessoa responde, você manda, a pessoa responde. Então esses detalhes fazem diferença. Na ligação, você está em tempo real falando com o cliente, a tua voz importa, a forma como você coloca a sua energia. Então tem vários detalhes, cada canal tem as suas particularidades. A essência do que você vai dizer sempre vai ser muito similar, mas cada canal tem as suas particularidades. Telefone funciona muito, porque passa a sua energia, você também percebe a energia do cliente. Às vezes quando a gente recebe um e-mail do cliente, a gente coloca a nossa emoção no e-mail e lê aquilo a partir da nossa emoção, mas as palavras não necessariamente têm emoção. Você leu aquilo, você não sabe muitas vezes se o cliente está puto ou se ele está feliz com o que ele está lendo. Então, tem que tomar cuidado com cada canal que você está utilizando para prospectar os clientes, para abordar os clientes. Outra coisa que é importante, o que vai fazer a tua abordagem realmente funcionar? Relevância. Isso é a coisa mais importante. O que vai fazer o cliente prestar atenção em você, responder a sua abordagem, engajar na sua conversa, é você ser relevante. Um spam não é relevante, por isso ele é ignorado. E por isso muitos estúdios tentam captar clientes, não conseguem, porque eles não são relevantes. É uma falha grave você não ser relevante. O cliente quer que você seja relevante. Se você quer chamar a atenção do cliente, você precisa falar sobre ele. Isso é relevante sobre ele. Não falar sobre você. Falar sobre o cliente é relevante para ele. Falar sobre as dores do cliente, sobre os objetivos do cliente, isso é relevante para ele. No final das contas, o cliente está preocupado com os seus próprios problemas e não com o que você faz. Ele não quer saber o que você faz e quem é você. Ele quer saber o que você pode fazer por ele. O que você faz que resolve os problemas dele. Ele quer saber quem é você, se você gera valor para ele. Esse é o ponto de vista. Então, se você quer fazer as suas abordagens funcionarem, tem que ser altamente relevante. Quanto maior o cliente, mais importante que seja relevante ainda. Estrutura. Qual é a estrutura de uma boa abordagem que funciona e que gera resultado? Basicamente aqui é uma estrutura de AIDA. Atenção, interesse, desejo e ação. É isso que precisa ter na tua abordagem para que os clientes prestem atenção em você, te respondam e você tenha resultado com isso. O que é atenção? A primeira coisa que você precisa fazer numa abordagem para que você seja ouvido é você chamar a atenção do cliente. Se você não for capaz de chamar a atenção, você não passa nem do passo 1. Então, seja por e-mail, por telefone, a primeira coisa que você precisa fazer é fazer o cliente perceber que você está falando com ele, chamando a atenção dele. Como você vai chamar a atenção do cliente? Abordando, por exemplo, as dores que esse cliente tem. Uma das dores, por exemplo, ter um impacto visual. Para ter um impacto visual que converta clientes, os clientes certos. É uma dor que ele pode ter. Objetivos. Qual o objetivo de uma construtora, por exemplo? Vender rápido, conseguir clientes mais rápido, finalizar as vendas antes de começar a construir. Você também pode chamar a atenção do cliente através de curiosidade. Então, por exemplo, no e-mail, palavras-chave que podem chamar a atenção desse cliente, tanto no e-mail, no telefone, qualquer canal, né? Você utilizar palavras-chave como projeto, lançamento, data, semestre, por exemplo, projetos do segundo semestre, é uma maneira de você chamar a atenção desse cliente, para que ele preste atenção que você está falando com ele. Então, por exemplo, no e-mail, o título do teu e-mail é a primeira coisa que vai chamar a atenção do cliente. O que vai estar no título do teu e-mail tem que abordar esses pontos. Muitos estúdios montam lá no título do e-mail, colocam no título do e-mail o nome do estúdio, imagens 3D, portfólio de render. Isso não chama atenção, porque você precisa utilizar palavras que chamem a atenção, palavras-chave. O que mais? Identificação, coisas que gerem identificação. Você utilizar, chamar a pessoa pelo nome, então você vai falar com o gerente de projetos no telefone e você chama ele pelo nome, é uma maneira de você chamar a atenção dele. Ou você utiliza o nome da empresa, seja no título do e-mail,
Projetos 2025, construtora tal. É uma maneira de você fazer um título que você está utilizando identificação, está utilizando data, palavras-chave para chamar a atenção desse cliente, para garantir que ele vai abrir o seu e-mail. Muitos não conseguem nem garantir que o cliente vai abrir o e-mail. Por quê? Porque o título não chama atenção. O que chama a atenção do cliente? O seu próprio mundinho. É o mundo do cliente que chama a atenção dele. É você falar dele. É isso que você tem que fazer. Lembra das características. É uma abordagem fria. Se você não tomar esses cuidados, você não passa da primeira fase. Depois que você chamou a atenção do cliente, o seu próximo objetivo é gerar interesse, fazer ele se interessar por você, fazer ele se interessar pelo que você tem a dizer. Então você já chamou a atenção dele, e agora? Qual que é o próximo passo? O próximo passo aqui é você gerar interesse. Como que você gera interesse? Primeiro, gerando aqui personalização, não fazendo aquele e-mailzão genérico. Especialmente a clientes de grande porte, construtoras de grande porte, você não pode ser genérico parecendo um spam. Quanto mais personalizado for, maiores as chances do cliente prestar atenção e se identificar em você. Então, o que é uma personalização? Você falar aqui algo que é específico para aquele contato que você está abordando. Isso também vai gerar conexão. Então, por exemplo, se eu cito na abordagem que eu cheguei até vocês a partir do projeto lá do empreendimento tal, ou eu vi que você acabou de virar o cargo aqui de gerente de projetos, então eu coloquei aqui na identificação, conheci vocês a partir do projeto do empreendimento tal, percebi que vocês recentemente ganharam aqui um prêmio de sustentabilidade, percebi que você acabou de se tornar gerente de incorporação. É uma maneira de você personalizar, gerar identificação, que vai fazer esse cliente se interessar pelo que você tem a falar. Então você chamou atenção, agora você está gerando interesse no que você tem que falar. Veja que não é aleatório, é uma construção. Como mais você pode gerar interesse? Falando sobre como você pode ajudar, mas o como você pode ajudar não é você falando sobre você, não importa se você faz render, se é realista, importa é o que um render realista vai fazer por esse cliente, o que importa é o que um render realista vai ajudar ele a alcançar o objetivo. Você precisa conectar o que você faz com uma dor ou um objetivo desse cliente. Se você não for capaz de fazer isso, ele não vai ter interesse no seu trabalho, ele não vai prestar atenção em você. Especialmente para construtoras maiores, que já têm fornecedores, que já estão sendo abordadas por outros estúdios, se você não fizer essas coisas corretamente, você vai ser ignorado. Fato, você vai ser ignorado. Não tem espaço para você ser genérico, você tem que ser específico. Próximo passo, gerou interesse, a próxima coisa que você vai ter que ser capaz de fazer é gerar desejo. Tá? Você já gerou interesse no cliente, opa, legal, me interessei, quer saber mais, agora você precisa fazer esse cliente desejar saber mais sobre você. Como? Você acabou de dar aqui no interesse para ele uma pitadinha do que você faz. Agora você precisa mostrar que você dá conta do recado. Como? Prova social, que é mostrando que você já atendeu outros clientes, e não qualquer outros clientes. Clientes parecidos com esse cliente. Se você está abordando construtoras de grande porte, elas querem saber quais outras construtoras de grande porte você atende. Não adianta você citar uma indústria que você atendeu, porque não vai fazer conexão. Prova social é quem você já atendeu, assim como eu, para que eu possa perceber que você vai dar conta também de me atender. Prova social, prova de capacidade. Quando você cita projetos, cita clientes que você atendeu, você também está provando que você é capaz de atender esse cliente. Quando você cita, assim como a gente fez no projeto tal, que é um projeto relevante, que esse cliente vai conhecer, é uma forma de você mostrar prova de capacidade, prova social. Explicar a experiência que você tem de mercado, mostrando conhecimento sobre a área. Isso mostra também que você tem experiência. Isso também gera desejo no cliente. O que mais? Os seus diferenciais. Mostrar que você não é só render bonito. Mostrar que você tem processo, que você tem equipe, que você tem tempo de mercado, que você tem infraestrutura. Isso tudo faz o cliente se desejar conhecer mais sobre você. Isso tudo aqui é uma construção. Veja que você chamou atenção, você gerou interesse, você gerou desejo, para daí sim você chegar aqui numa chamada para ação. E qual é o nosso objetivo aqui na ação? Iniciar um relacionamento. Esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo não é falar para o cliente, quer comprar? Quer comprar? Não é esse o objetivo. E quanto maior o cliente, mais sutil tem que ser isso. Nosso objetivo é iniciar um relacionamento. Legal, quero começar a conversar com você, quero entender melhor como que você trabalha, quero te apresentar mais do meu estúdio,
para que você entenda como que a gente trabalha, para que se tiver uma oportunidade, a gente possa trabalhar junto. Veja, é sutil, não é agressivo. Então, o que pode ser aqui a sua chamada para ação? Você pode chamar o cliente para uma conversa, para uma reunião, para uma breve conversa, onde você vai conversar com ele. Veja, você não vai dizer para ele que você quer vender para ele. Você quer conhecer, você quer se apresentar, você quer entender melhor como que eles trabalham, para ver se faz sentido vocês trabalharem junto em algum momento. Isso não é só porque você quer vender para ele, isso também serve para você. Pode ser que ao conversar com esse cliente você não queira trabalhar com ele. É importante essa conversa. O que mais você pode utilizar aqui dessa chamada para ação? Mapear demanda. Olha, eu gostaria de entender se você tem demanda prevista aí para esse mês, para o próximo mês, próximo semestre, para esse ano. É uma pergunta. Fazer uma pergunta é uma maneira de você chamar para ação. Seu cliente responde a sua pergunta, você está iniciando uma conversa, um relacionamento. Enviar um case, você também pode trocar uma ideia aqui com o cliente para você mandar para ele um case de sucesso que você citou ali, construtora tal, projeto que a gente fez, posso te mandar, você quer saber mais? Posso te mandar esse case? Por que perguntar e não mandar logo de cara? O objetivo aqui é iniciar um relacionamento. Por isso você tem essas características. A abordagem, ela segue uma estrutura, tá? Seja por telefone, por e-mail, por WhatsApp, por Instagram, por onde for que você for abordar o cliente, sempre vai seguir uma estrutura. Claro, vai respeitar cada canal. Quando você vai falar com o cliente por telefone, ele vai atender alô e você vai desembuchar um parágrafo de coisa para ele. Você vai conversar, oi, tudo bem, vai gerar uma conexão, é uma mensagem, é uma conversa diferente do e-mail, onde você vai montar um parágrafo com essa estrutura, falando a mesma coisa. No WhatsApp, você vai usar a mesma estrutura, mas são mensagens, você fala oi, o cliente responde. Então, cada canal também tem suas particularidades, mas a estrutura sempre vai seguir a mesma lógica. Então, é importante que você tenha uma boa estrutura de abordagem, porque você pode falar com o cliente certo, você pode utilizar os canais certos, você pode estar falando com a pessoa certa, mas se você não souber o que falar e como falar, você vai ser ignorado. E quanto maior o cliente que você está procurando, que você está abordando, mais importante é cuidar de cada detalhe. E o próximo passo, depois que você já seguiu uma estrutura, é você utilizar algumas ferramentas. O que eu utilizo de ferramenta? Scripts e o ChatGPT. O que são os scripts? Scripts são uma estrutura para você seguir, então você não vai todas as vezes lembrar da tua cabeça tudo o que você precisa fazer. O script de ligação, por exemplo, é um roteiro do que você tem que falar para o cliente, para que você não se perca ali durante a cold call. O script de e-mail é uma estrutura de e-mail que você vai utilizar para mandar para os clientes. Sempre vai ter uma parte personalizada, onde você vai substituir ali os dados do cliente com a qual você vai abordar, mas vai ter uma parte que se repete, isso vai trazer produtividade. Então é importante você ter scripts para acelerar o teu processo e facilitar o que você tem que fazer, para que você possa fazer as abordagens de forma mais efetiva. É importante que você varie esses scripts ao longo do tempo, para que você não fique repetitivo. Então, os scripts têm validade, você precisa variar ele com o tempo, você precisa validar a efetividade de funcionamento desse script. Então, você foi lá, testou, mandou a abordagem para o cliente, viu se teve abertura aquele e-mail, vou testar de outra forma. É um processo de melhoria contínua, mas sempre vai seguir essa estrutura, tá? A estrutura aqui é atenção, interesse, desejo e ação. E pensando nisso, eu preparei um pack de scripts validados por mim, que eu já utilizei e já testei e sei que funcionam, para que você possa utilizar nas suas prospecções. E não só isso, eu preparei também junto nesse pack um prompt de GPT, o mesmo prompt que eu utilizo para gerar scripts, para você poder variar os teus scripts com o tempo, nas abordagens que você vai fazer aí com seus clientes. Com o GPT, basicamente, você vai ter scripts infinitos para poder abordar em qualquer canal que você quiser. É um prompt montado que você vai seguir o passo a passo e ele vai gerar para você scripts com uma videoaula onde eu vou te explicar como que você vai usar o GPT para gerar esses scripts, já seguindo essa estrutura aqui do AIDA de atenção, interesse, desejo e ação. Eu vou deixar o link aqui na descrição, com um valor extremamente acessível para que todos vocês possam adquirir e implementar isso nas captações de vocês. Vamos para o próximo passo. Passo número 5. O próximo passo, agora que a gente já definiu como que funcionam as abordagens, o próximo passo são as ferramentas, tá? Que ferramentas você vai utilizar para pôr todo esse processo para rodar, tá? Basicamente, as ferramentas essenciais que eu utilizo e que você precisa, a principal delas é o CRM, tá? É uma ferramenta para você gerenciar os seus contatos e as atividades que você vai fazer. Então, algumas sugestões aqui de CRM.
Pipedrive, Agendor, HubSpot, são CRMs que eu já utilizei, estou utilizando no momento o HubSpot, utilizei por muito tempo Pipedrive, são CRMs que eu recomendo e que você pode utilizar para gerenciar os seus contatos. O Agendor, excelente custo-benefício, e o HubSpot tem até uma versão aqui gratuita que você pode utilizar. Outras ferramentas que é importante você utilizar, que eu já citei aqui para você também, o LinkedIn Sales Navigator, tá? O Apollo.io, o Snowview e o ChatGPT, que também pode ser utilizado gratuitamente. O Apollo e o Snowview sempre tem aí formas de você utilizar com algumas limitações, mas gratuitamente. O LinkedIn Sales Navigator é uma ferramenta aí que você tem que pagar, mas você consegue fazer pesquisas também utilizando só o LinkedIn. Então, essas são ferramentas essenciais. Agora, nosso passo número 6 da estratégia para você captar esses clientes aí de grande porte e fazer grandes negócios, que é o mais importante de tudo. De nada adianta você ter todas as ferramentas, entender toda a técnica, que foi o que eu te passei aqui agora, se você não entender como que tem que estar preparada a sua mentalidade para fazer isso daqui acontecer. Eu vou te dizer uma coisa, sabe por quê que muitos de vocês não faz a prospecção para a prospecção? Basicamente por 2 fatores. Tá? Vocês têm 2 barreiras. A primeira barreira é emocional. Você tem medo de prospectar. Você tem medo de falar com clientes. Você tem medo de ser rejeitado. Isso é uma coisa que para muitas pessoas que não têm experiências com venda, muitas vezes é um bicho de 7 cabeças. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando você não sabe executar uma atividade, é normal você sentir medo e insegurança. Você vai ficar mais seguro conforme você pratica, conforme você vai adquirindo experiência, conforme você vai entendendo como que faz o processo. Quando você não sabe o que fazer, você fica inseguro mesmo. Você não sabe como falar com o cliente, você não sabe o que falar para esse cliente. Agora você já aprendeu aqui hoje como você vai fazer essas abordagens, como que funciona a parte técnica. Isso vai te dar mais segurança. Com um pouco mais de segurança, com mais preparo, você vai se sentir mais preparado para romper a barreira. Ganhando mais experiência, você vai se sentir mais seguro e cada vez mais seguro. Com isso, você vai perder o medo de fazer essas abordagens. Só que se você ficar parado, esperando o medo passar, ele não vai passar. Você vai ter que vencê-lo, você vai ter que aumentar a sua coragem. Tá? Então, você tem que vencer essa barreira emocional. A próxima coisa é a barreira técnica. Muitos desistem porque não sabem o que fazer. Agora você já teve um apanhado geral aqui do que fazer para você abordar realmente os clientes, o que você precisa fazer, como que você vai separar os clientes, como que você vai encontrar os clientes. Você já entendeu aqui a lógica. Você já venceu também a barreira técnica. Entendendo claramente como fazer, o que fazer, você vai se sentir mais seguro. Mas você vai ter que entrar em ação. Entrar em ação vai te ajudar a pegar experiência, aplicando, você vai ficar cada vez mais seguro, até que você vai se sentir totalmente tranquilo para fazer isso. Mas você vai ter que fazer. Se não fazer, você não vai conseguir romper essas barreiras. O próximo passo é você entender que nós estamos aqui, então, fazendo uma venda relacional. Não é uma venda transacional. Então não adianta você querer esperar que a prospecção vai te gerar um resultado rápido, assim como vender pastel. Render não é algo que você vai oferecer e o cliente vai comprar porque você ofereceu. Não é assim que funciona. Nós estamos falando de uma venda relacional. E se você está querendo fechar grandes contratos, acima de 100 mil reais, você precisa entender que nenhum cliente vai comprar 100, 200 mil reais do seu estúdio sem se relacionar com você, sem entender quem é seu estúdio, sem conversar com alguém, sem ter um entrosamento. Ninguém vai fazer isso. A venda é relacional. Então, você vai ter que aplicar força e energia e fazer um volume de contatos para que você consiga fechar alguns contratos. Uma das dicas importantes é você entender a importância da constância. Prospecção, captação de clientes não é uma atividade que você faz de vez em quando, ou que você faz quando não tem job. É uma atividade que você precisa fazer constantemente, para que você tenha volume, quantidade, muitas pessoas, você está abordando muitas pessoas. Isso vai fazer com que você tenha resultado. Se você aborda uma pessoa, 2 pessoas, é muito pouco, você não tem volume o suficiente para conseguir ter resultados. O ideal é que você esteja constantemente, todas as semanas, todos os meses, você faz abordagens. Isso vai garantir que você vai estar sempre em contato com novos clientes. Você vai estar conhecendo novas empresas estão conhecendo o seu estúdio. Isso vai gerar negócio para você. Então não espere resultados do dia para a noite. Entenda que você está fazendo um trabalho de relacionamento. Então depende que você tenha constância. Crie metas, crie rotinas para que você esteja sempre prospectando, sempre captando clientes. Defina uma rotina semanal.
Todas as semanas eu vou prospectar 25, 30, 50 clientes. Por mês são 100, são 200 construtoras que você está abordando. Em um ano vão ser muitas construtoras. Se você está abordando 200 por mês, são mais de 2.000 construtoras que você vai ter abordado por ano, mais de 2.000 contatos que você abordou. Isso vai gerar resultado. As construtoras vão conhecer que o teu estúdio existe. Você vai vencer a primeira barreira, que é a barreira da empresa saber que você existe. Isso literalmente mudou o jogo do meu estúdio. Eu saí de clientes que pagavam 40 mil reais e fui para clientes que pagam 100, 200 mil reais em um contrato, indo ativamente até esses clientes, seguindo toda essa estratégia que eu passei aqui para você agora. Então eu sei que isso funciona, porque eu vivi isso na prática e eu continuo fazendo isso na prática. Ano passado eu vendi para dezenas de construtoras de grande porte que eu prospectei ativamente, empresas que literalmente não sabiam que o meu estúdio existia e ficaram sabendo a partir da abordagem. Outro ponto extremamente importante: alguns níveis de clientes, como construtoras grandes, elas não estão procurando no Google e no Instagram um fornecedor. Elas estão sendo também abordadas por estúdios constantemente. Se você não fizer prospecção, talvez você nunca seja descoberto por essa construtora. Se você não abordar ativamente essa construtora, talvez ela nunca saiba que o seu estúdio existe. Então é importante que você faça essas abordagens, porque isso vai acelerar o processo de crescimento do seu negócio e vai fazer com que o seu estúdio seja cada vez mais previsível. Então, se você quer acelerar o seu negócio, você vai ter que fazer ações de captações ativa. A estratégia de hoje foi trazer para você exatamente o que eu faço para fechar grandes contratos aqui no meu estúdio, e eu tenho certeza que essa estratégia pode agregar muito valor aí no seu negócio. Se esse vídeo fez sentido para você, já deixa seu like, já compartilha com quem você acha que pode se interessar por esse conteúdo. Deixa aqui o seu comentário, se você está curtindo da série de vídeos que eu tenho trazido aqui no canal, se fez sentido para você, que tipo de vídeos você quer que eu traga aqui mais no canal, o que está travando aí o seu estúdio, comenta aqui também, que eu posso trazer um vídeo exclusivo sobre uma dúvida aí que você tenha. Se você quer receber esse mapa mental que eu apresentei, a estratégia aqui na aula hoje para você, basta você tirar uma foto que você está vendo aqui esse vídeo, postar lá no teu stories do Instagram, me marcar, que eu vou ver que você me marcou e vou mandar diretamente na sua DM esse mapa mental aqui para você poder utilizar para assistir novamente essa aula e aplicar essa estratégia aí no teu estúdio. Valeu? Eu vejo você no próximo vídeo. Falou, é nóis!